2010, se você pesquisar na internet, quem está ouvindo aí pesquisa lá, enchente sem GES 2010. Você vai ver que tem a placa da Josimix no meio do barro. E eu tive lá, tive que recomeçar, né? Ali foi um desafio muito importante. Eu estava com 3 lojas, né? E quando aconteceu isso ali, realmente o pessoal até falava, fecha, baixa CNPJ. Enfim, eu falei, não, eu vou reconstruir isso. Acredito que Deus, né, me deu essa força. Eu voltei, sujou muito calçado, sujou muito os produtos, eu tive que lavar. Eu vendi produto lavado na loja. E eu lavei, enxugamos o que não foi saqueado, o que não foi, né, assim, levado na água também. Sobrou algumas coisas, vamos falar assim, 30% do estoque. E esse 30% nós reabrimos ali uma promoção. E fez fila na frente da loja. O povo vinha de outras cidades para comprar os produtos, porque, acredito por Deus, né? Porque o que aconteceu foi maravilhoso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para vocês, dono e donas de micro e pequenas lojas do varejo. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva. E hoje, claro que todo convidado é especial, mas hoje a gente tá com um cara aqui que tem muito a ensinar. A gente já tava batendo um papo aqui antes de dar o REC e começar a gravação, então tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir até o final. Então hoje a gente tá com Jomail Santos, ele que é CEO da Josimix, uma rede de lojas que já tem 17 unidades, tem loja online e hoje ele está aqui para contribuir com a gente, explicando tudo o que ele já aprendeu nesse mercado do varejo. Eu tenho certeza que ele vai nos ensinar muito. Seja muito bem-vindo e desde já muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu sou agradecido por estar aqui com vocês, nesse podcast DecolaCast. Parabéns aí pelo projeto, é o podcast do varejo. E desde quando vocês me convidaram, realmente eu desejei estar aqui e eu acredito que a gente vai junto aqui construir pensamentos, ideias e ajudar nosso varejo brasileiro, da nossa região principalmente, a desenvolver e realmente aplicar algumas estratégias, algum insight, alguma ideia para que todos possam realmente performar, crescer no seu negócio. Show de bola. Jomail, desde já agradeço mesmo o convite, né? A gente já nem se conhecia, você já aceitou de prontidão ali. Com certeza vai agregar muito para a nossa audiência, para o varejo como um todo, né? Mas antes, cara, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: de onde que vem essa veia do empreendedorismo? Porque faz uns 20 minutos que a gente está conversando e a gente consegue ver essa energia do empreendedor. Mas de onde veio essa veia do empreendedorismo na sua vida? A veia do empreendedorismo, eu acredito que veio de criança. Meu pai comprou uma lanchonete. Meu pai trabalhava numa indústria. E ele comprou uma lanchonete, eu tinha 6 anos de idade, que eu me lembre exatamente com 7. Mas em 1986, eu sou de 1980, ele comprou essa lanchonete, chamava Lanchonete Bar e Lanchonete Paraíso. E que eu me recordo, a partir dos 7 anos, eu já estava lá com eles. Eu ia todo dia cedo com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu sou filho homem, o único homem da família, tem mais 3 irmãs. E eles iam cedo, 6 horas da manhã, na lanchonete, me levavam. De lá eu ia para a escola, voltava, brincava ali na lanchonete, se machucava, porque criança, pegava uma bicicleta e se ralava ali e vinha chorando para a mãe ali na lanchonete. Então, acredito que a veia do empreendedorismo ela foi desenvolvida lá na minha infância mesmo. E, graças a Deus, tive esse privilégio de atuar, porque servindo as pessoas, depois com 8, 9 anos, já limpava a mesa dos clientes, já fazia troco com 9 anos, fazia troco, já vendia ali no balcão. E sempre, como criança, brincava. Graças a Deus, tive a minha infância. Mas minha infância foi essa escola. E meu pai teve isso aí por bons anos, sustentou nossa casa. E depois não teve como tocar mais. Aí depois eu tive essa transição de cidade. Isso foi lá em Santa Catarina, onde eu nasci, em Criciúma.
Aí com 17 anos eu vim para Itararé. Meu pai ficou até 96, de 86 a 96. 10 anos. E daí um ano depois eu vim para Itararé. E para Itararé as coisas, né, tomou esse rumo e estamos aqui, né? Graças a Deus. Caramba, então já foi uma sementinha plantada lá no começo, né? Foi. E o que você poderia dizer que lá no começo você aprendeu, que você aplica até hoje aí na Josimix? Assim, é uma boa pergunta porque a gente faz no automático isso, né? Eu acredito que o que eu aprendi lá é o atendimento. Eu sou bom no atendimento. Graças a Deus, assim, eu respeito muito as pessoas, a questão do cliente. Sempre procurei dar o meu melhor para cada atendimento que eu faço. É isso aqui para mim, estar aqui, quando você me solicitou, quando eu vi que realmente era algo que conecta com o meu propósito, né? Eu falei assim, não, eu estou aqui fazendo um atendimento, né? Isso é de mim. Então, o que eu aprendi lá é atender cada cliente, estar, né, nesse calor humano, esse relacionamento. Isso eu aplico até o dia de hoje. Isso graças a Deus, funciona e vai funcionar, acredito, para sempre. Que amar o que você faz, fazer com paixão, sem só fazer pelo dinheiro, que a cada atendimento, cada venda vai te gerar valor. Talvez no momento não gera, mas depois vai gerar porque fica inesquecível, né? Fica marcado. Então, isso aplico e incentivo o meu time a fazer isso. Sempre trabalhar o atendimento, o encantamento dos clientes, estender o tapete vermelho para cada cliente que entra na loja, você entender que ele é a pessoa principal, ele é o nosso patrão de verdade. Eu sou um parceiro, sou um colaborador também da companhia. Estou ali para realmente ajudar eles, resolver, né, alguma necessidade deles, mas na verdade o nosso patrão está todo dia entrando nas nossas lojas. Show de bola. Bom, não precisa conversar muito tempo com ele para entender que é um baita vendedor, né? Então isso aí tá claro pra gente. Mas, cara, tem uma transição que quando você vai empreender, ela acontece e nem é por acaso, né? Ela acaba sendo necessidade mesmo. Essa transição de deixar de ser aquele profissional de vendas para ser o empreendedor, que deixa de cuidar do atendimento, da venda, da energia ali do dia a dia, para ser aquele cara que depois do horário, ou muitas vezes durante o horário, precisa fazer gestão. Qual foi o seu maior desafio para fazer essa transição de bom atendente, bom vendedor para gestor de empresa no seu primeiro negócio? Essa transição de você sair, né, do front, vamos falar assim, né? Embora você nunca saia, sempre você está ali pelo menos 10% no operacional, e depois a gente está, vamos dizer, acredito aí uns 70% no tático, né? E vamos dividir assim os 20% no estratégico. Então, quando eu entendi que eu só poderia crescer mais saindo da operação e delegando isso para as pessoas, né? Então, essa transição indo para a gestão de produto, de compras, finanças, né? Porque a verdade é que aquele negócio de comprar e vender é fácil. Chega uma hora que fica fácil. Atender o cliente é no automático. Não tem como você fazer um atendimento bom agora e um ruim depois, né? E essa transição, para mim, ela aconteceu depois de 10 anos no meu negócio. Quando em 2004, abri a Josimix, eu comecei vendendo de porta em porta, até inclusive, né? Caramba, que legal. Em 98, eu comecei vendendo de porta em porta. Trabalhei numa serraria e saí vendendo de porta em porta. Fui vendendo, né? E 6 anos vendendo de porta em porta. Cresci isso, né? Sozinho ali, mas depois chega um ponto que você, né? Eu era solteiro. É limitado, você ficava ficando limitado, mas estava crescendo, montei um time e tal. Mas depois me casei. Quando me casei, em 2004, veio a Josimix. Casei com a Josimara, e daí minha esposa, né, o nome Josimix, por o nome dela se chamar Josimara. Eu falo que é a nossa filha mais velha, né? Depois veio o Gustavo, depois o Guilherme. Então, em 2004, eu comecei com loja, né? Então, de 2004 a 2014, direto na loja, atuando, né, nas lojas,
atendendo cliente, representante, tudo na loja. Em 2014 eu decidi profissionalizar a minha empresa. Então, profissionalizar ela, criar um departamento, organizar melhor, botar um sistema melhor, onde a gente integrou todo o nosso sistema. Daí, no ano seguinte, eu foquei mais na gestão, botando um RP, né, melhor que pudesse a gente ver em tempo real, né, você ter um controle dos teus pedidos de compra. Eu entrei nesse, vou dizer assim, mais na gestão. Então, não foi fácil, né, mas tudo acontece. Você tem que fazer isso, senão você não cresce. Aí você desenvolver pessoas, depois delegar isso para pessoas, fazer o atendimento, mas sempre a gente sempre está acompanhando isso. A primeira loja 2004, né? E a segunda loja foi quando? A segunda loja foi em 2007. A segunda loja foi em 2007. Eu até abri uma loja e no ano seguinte eu tentei abrir uma segunda, mas não aquele negócio, falta experiência, cuidar com o pé em duas canoas. Não deu muito certo. Eu já corrigi rápido isso, porque a gente tem que ser humilde, né, e voltar atrás. Daí eu unifiquei. Como era na mesma cidade, né, que era Itararé, eu unifiquei e deixei, né, no melhor ponto ali as duas lojas juntas. Nossa, foi muito bom. Daí eu fiquei um tempo ali, de 2005 a 2007, me preparando, se organizando ali. Para daí a segunda que deu certo, né? Mas aí tem um recorte importante, né? Porque tem pessoas que assistem a gente que tem uma loja e já estão pensando na filial, na segunda, como uma primeira vez, né? E como você já passou por esse caminho, já trilhou essa estrada aí, já desmatou esse matagal aí, construiu um caminho, o que você considera que tem que ter cuidado na abertura da segunda loja para aquele empreendedor que só tem a primeira ainda? O cuidado que a pessoa tem que ter é não colocar realmente, né, o carro na frente dos bois. Então, porque isso vai acontecer naturalmente, tudo depende do apetite do empreendedor, né? Se ele quiser só um negócio para comer e beber e ter uma vida legal, uma loja suficiente. Não precisa se incomodar com a segunda, né? Porque você vai ter um trabalho aí dobrado, né? Porque simplesmente ter mais uma loja, né? Eu acho que tudo depende do apetite, onde você quer chegar. Então você está aí, você tem esse apetite, você quer chegar, eu acho que começa aí. Então você vai aguentar realmente os problemas que vão acontecer na segunda. Por exemplo, eu acredito que não tem uma receita para a pessoa se preparar para a segunda. Ele vai ter que uma hora abrir a segunda, mas eu acho que ele precisa, no mínimo aí, eu esperei 2 anos. Talvez uns 3 anos. É que eu não estava tão preparado. Tava meio, porque quando abri eu acho assim, hoje você tem mais informação. Talvez um checklist. Tem um checklist de abertura de loja. O que precisa? Segurança. Eu não tinha... Abri a loja, botei a mercadoria lá. Nas primeiras semanas o ladrão entrou, roubou. Caramba. Eu não pensava na segurança do prédio, né? Um alarme que pudesse fazer... Abri lá, o alarme eu acredito até que tinha, tá? Mas não tinha... Como é que pode entrar pelo fundo? Porque, infelizmente, nós tem esses riscos. Quer dizer, hoje dá para você ter um checklist. Criar um checklist, eu acredito que tem um checklist para abrir a segunda loja. Hoje nós temos, né? O que precisa fazer, se faz sentido também para nós, hoje, né? Um ponto. Enfim, hoje tem um monte de informação, né? Sim, já tem um estudo que você faz. Mas a pessoa ela precisa entender da sua vontade, da sua dedicação, quanto ela está disposta, né? Isso é uma mentalidade da pessoa mesmo, né? Independente dos riscos, independente do que pode acontecer. Eu falei assim, eu tava preparado para isso. Eu nunca botei o coração, né? Graças a Deus, né? Nessas coisas materiais ali, né? Então eu tô aqui vendendo, porque assim, a gente que principalmente vende no crediário, né? Vende no crediário, você tá vendendo, tem aquele que não vai te pagar, e tá tudo bem, você tem que ser amigo de todo mundo, pô, né? Você vai fazer inimizade com quantas pessoas, né? Então você tem que estar você tem os seus riscos, né? Então a gente só não botar o coração, o que acontecer, você ajusta, se arruma. Mas o desafio maior é ter uma equipe, né? Nessa segunda loja, né? E aquele negócio, como é que você vai
ter uma equipe na segunda loja, né? Você vai ter que contratar. Como você vai errar, vai contratar a pessoa. Se a pessoa não tem um RH, quem tem a segunda loja não tem um gestor de recursos humanos, talvez aí, porque se tivesse, né, uma orientação de alguém que entende daquilo, com certeza a pessoa vai ter aí uma segurança maior. Vai ter uma segurança maior de fazer algumas coisas. Não quer dizer que não vai dar errado alguma coisa. Né? Tem gente que pensa que vai contratar um mentor ou contratar uma consultoria, alguma coisa, e vai dar tudo certo. Não, ele não não tem a varinha mágica, ele vai te dar umas orientações. Mas isso já vai eliminar uns 50% dos problemas. Minimamente. Talvez pensar em já preparar uma pessoa que está dentro da primeira loja para, sei lá, exportar ela para lá ou entender como formatar os processos, né? Porque talvez o mínimo é um processo, né? Sim. Porque, por exemplo, se você não for ficar na segunda loja, quem vai fechar o caixa? Como que vai ficar com o dinheiro? Talvez é o ponto mais importante, né? Exatamente. Com certeza alguém dessa tua primeira loja tem que estar lá. E quando abrir a segunda loja, quem estava lá? Minha esposa. Foi em 2007, ela tirou a carteira de motorista em 2007, nunca tinha pegado pista, rodovia, né, assim, né? E eu, né, a gente daquela vontade de empreender, dei a chave da loja para ela, né, graças a Deus, é minha companheira, parceira nos negócios, tá junto com a gente, né? E agora os filhos também estão entrando também. É. E ela foi lá, ia todo dia em Sengesc, 20 quilômetros ali, né? Todo dia, de 2007 a 2010. Todo dia ela estava lá. Estava lá comendo marmita, né? Barriga no balcão. Cuidando da loja, aprovando o crédito, comprando, junto com a equipe. Tem que ter, exatamente, uma pessoa sua para essa segunda loja. Se não tiver, o negócio lá não vai dar certo. Se você não desenvolver isso na sua primeira loja... Até porque a gente estava falando de cultura, né? E a melhor forma de você abrir a segunda loja já levando tudo aquilo que você acredita e que você quer dentro da sua empresa é pegar alguém que já está vivendo essa cultura para espalhar para a segunda loja, né? Eu não vou dizer que a segunda é um desafio. Eu acho que a terceira é mais complicada ainda. É mais difícil. Caramba! A terceira... Cara... E daí, porque a segunda você talvez tenha a esposa, né? Geralmente quem é mais novo tem um filho pequeno, eu tinha filho pequeno, então não tinha como, né? Um funcionário ali, por mais que você capacite ele, né? Ele é um colaborador, né? Então ele não é o dono, né? Então você tem que capacitar muito. Isso, se você quiser que ele tenha uma visão de dono, ele vai levar muito mais tempo para ele desenvolver isso. Tem que, de fato, estar treinando ele com a visão de dono. Você vai ser, né, um sócio lá, né? Daí sim, né? A pessoa começa a... Mas fora disso, você tem no meu caso, geralmente o cara também vai ter um casal que seja, né? Vamos pensar assim, desenhar esse perfil de empreendedor, né? Ele vai ter vou colocar a esposa na segunda. E a terceira, se você tem filho pequeno, como é que você faz? Você vai ter que delegar. E na terceira, ali eu patinei. E eu acho que... A segunda foi boa. Até, assim, sofri bastante, mas a terceira eu patinei. Patinei mesmo. E a terceira você mandou um colaborador? Ou ele ficou e você foi? Mandei um colaborador. Ah, entendi. Mandei um colaborador e tinha uma pessoa lá que... Eu comprei uma loja, né? E uma pessoa indicada pelo próprio proprietário, que era muito honesta, muito bacana. E realmente o cara, né, falou a verdade. A pessoa ficou comigo, nossa, mais de 10 anos. Ela veio no pacote, né? E ela ficava lá pela honestidade, você falou do caixa e tal, né? A gente tem que ter gente... Porque não adianta, né? Tem que ter gente que... honesta para, no mínimo, pelo básico, menos, né? não te roubar, né? Vamos falar assim, né? Porque, infelizmente, né, tem que confiar, né? Como você não está lá, né? Por mais que... E aí, mandei um colaborador lá, sabe? Só que, mesmo assim, a venda, né? Daí você, aquela vontade. Minha esposa sabia dos boletins pagar, né? Então, ela estava ali vendendo e tal, nós estávamos naquela energia. Ela indo e voltando todo dia. Mas lá na outra, né, no caso, foi mais desafiador. Bem mais desafiador. Mas vencemos, graças a Deus, essa unidade abrimos em 2009. Está indo para agora 2025, 16 anos, né? 16 anos. Hoje, nessa cidade, a terceira loja é a maior loja do grupo.
Caramba. Mais de 1.000 metros de loja. Caramba. E se a terceira foi esse desafio, a quarta já começou a ficar mais fácil, então? A quarta, assim, eu acho que teve um problema, sabe? Eu tive 3 lojas. Em 2010, em Sengés, teve uma enchente. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Mas em 2010, se você pesquisar na internet, quem está ouvindo aí, pesquisa lá, enchente Sengés 2010. Você vai ver que tem a placa da Josimix no meio do barro. Aí inundou a cidade, né? Ali. E eu tive que recomeçar, né? Ali foi um desafio muito importante. Eu estava com 3 lojas, né? E quando aconteceu isso ali, né? Realmente o pessoal até falava, fecha, baixa o CNPJ, né? Essa situação que aconteceu, né? na cidade. Né? Enfim, eu falei, não, eu vou reconstruir isso. Acredito que Deus, né, me deu essa força. E a gente voltou, né? Então, quando eu voltei, sujou muito calçado, sujou muito os produtos, eu tive que lavar. E eu vendi produto lavado na loja. Foi interessante, foi uma coisa assim que Deus abençoou muito, que quando eu não tinha nem... Estourou vidro, né? Daí a gente botar tapume quando você quebra, né? No varejo, assim, quebra uma porta de vidro, tem que botar um tapume, né? Pelo menos, enfim. E tinha um tapume ali, tudo mau cheiro que tava, né? E eu lavei, enxugamos o que não foi saqueado, o que não foi, né, assim, levado na água também. Sobrou algumas coisas, vamos falar assim, 30% do estoque. E esse 30% nós reabrimos ali uma promoção. E fez fila na frente da loja. O povo vinha de outras cidades para comprar os produtos, porque, né, acredito por Deus, né, porque o que aconteceu foi maravilhoso. E daí sobrou. Eu tive, com esse dinheiro, reorganizei a loja, né, os fornecedores me ajudaram ali também, dando um prazo, colocando mercadoria, enfim. Abri a loja, só que sobrou muito sapato desses produtos, ou seja, né, que foram aproveitados. Eu comecei a fazer, fui num bairrinho, numa cidade pequena, mas que é Bom Sucesso de Tararé, que foi a 4ª loja, loja 4, e fiz um feirão lá, para limpar esse produto. Rapaz, o pessoal foi lá e comprou bem, 4.000 habitantes, nossa. Eu falei assim, daí passou um tempo, fiz esse feirão em outra cidadezinha também. Eu falei assim, daí sobrou alguma coisa. E daí tinha umas pontas de estoque que sobrava das lojas. Aí foi onde eu abri a 4ª. Né? A 4ª foi fruto dessa enchente, né? Que deu esse problema todo. Eu fui lá fazer esse feirão e limpar esses estoques, produto assim que estava realmente sem caixa, né? Sapato, né? Fizemos lá, alugamos um lugar bem pequenininho lá. E daí... essas pontas de estoque, deu essa ideia, eu falei assim, eu abri essa 4ª loja. Então, a 4ª loja, graças a Deus, foi diferente, né? Mas foi uma ideia forçada, né? Porque eu acho que para mim, umas 3 lojas estaria bom. Daí, 4ª, daí depois Aí ativou mais rápido, piloto, né? Automático e foi. Aí parece que foi, vamos abrir umas 6, 7 aí, tá bom. E, Jamael, um ponto importante é que quando a gente empreende, né? E a gente faz as coisas do nosso jeito, que é o que você tinha falado, que você atendia, sua esposa atendia, sabia dos boletos, tinha que vender e atendia bem. Só que chega um momento que a gente precisa começar a delegar essas coisas, porque a gente acaba subindo na pirâmide da empresa, que é saindo do operacional, indo para o tático, depois indo para o estratégico. Claro que, como você já bem mencionou, sempre olhando para o operacional, porque a gente não pode perder ele de vista. Mas para você, qual foi o maior desafio na hora de delegar? Porque a gente sabe que, para mim, o principal desafio foi as pessoas não fazerem do jeito que eu fazia. Como é que foi para você ter essa virada de saber que tem que delegar, não tem que fazer? Isso é muito importante. Todos empreendedor, ele tem a maioria, né? Eu acredito que se for olhar o perfil de todos os empreendedores, eles são um perfil dominante. Né? Pode observar, se você fizer um teste aí, DISC, né? Enfim, hoje nós utilizamos a plataforma da Solids, né? Mas tem vários testes. O assessment, aí, né? Você tem saber como que é o perfil da pessoa. Você contrata hoje assim, né? Pensando, hoje tem tecnologia para isso. E realmente
a maioria dos empreendedores brasileiros, em outros países, acredito, são dominantes. Então, geralmente, o dominante é centralizador também. Ele faz acontecer, então, tudo vem nele. E tem gente que tem essa habilidade de resolver 30 problemas. É o perfil do cara. O cara, né, para frente, arrojado. Daí, quando você começa a delegar, que é onde eu comecei lá em 2014, porque vinha tudo me compra, eu atendia representante até meia-noite, 1h da manhã. Eles ficavam esperando na porta da loja, eu falava, eu vou atender você, e eles ficavam. Eles dão risada até hoje. Muitas vezes eu estava numa feira e ele falou, Gilmar, eu lembro quando você... Capaz, um dia nós estávamos no hotel, lá, tinha uns 10 representantes. Né? É normal no hotel, a gente, no final da tarde, né? Onde tu vai atender amanhã, por exemplo? Né? Ele falou, onde vai? Vou na Josimix. E o outro? Eu vou na Josimix também. E o outro? Na Josimix. Todos iam na Josimix. Daí, cara, como é que esse cara vai atender nós? Eles mesmo, né? Como é que esse cara vai atender nós? Pô, enfim, né? Mas eu atendia, cara. Dava um jeito, atendia, enfim. Então a gente centraliza a compra, centraliza a venda. Eu colocava o produto na sacola, atendia o cliente, enfim. Ia no caixa. Maravilha. Só que, assim, nessa transição, quando eu comecei a organizar a empresa, você começa a olhar pessoas que têm aquela habilidade que você não tem, né? De planilha, de você organizar as coisas no computador, porque a gente fica, né, muito mais na venda, no atendimento, e as pessoas vão fazendo ali, né? Só que daí, quando eu comecei, criei o cargo de gerente administrativo, criei um setor administrativo, né? Ou estava pensando de colocar essa pessoa, que eu já contratei pensando nisso, que eu vi que ela tinha essas habilidades. O que aconteceu? A dificuldade de querer que a pessoa fizesse exatamente igual eu, sabe? E quanto eu queria que ela fizesse igual eu resolvi os problemas, eu sofria e as coisas não andavam. Quando um dia eu dei um problema, olha que legal isso aqui. Quando eu dei um problema para ela resolver, de propósito, sabe? Eu dei um problema para ela resolver, que é um problema que era para resolver. E deixei ela resolver. E depois eu fui lá ver o resultado daquilo, como ela resolveu. Ela resolveu diferente. Porque a gente quer que a pessoa resolva um problema, mas explicar tudo como ela tem que fazer. Ela não aprende, você não delega, você não é delegar. Você está mandando a pessoa fazer do teu jeito e daí ela tem que lembrar de como você... Né, daí fica difícil. Né? Quando eu dei um problema para ela resolver, e a pessoa que está pegando isso, né, esse bastão, ou seja, isso é maravilhoso, é uma oportunidade, porque se eu entro na sua empresa aqui, e eu vejo que você tem alguns desafios, todo empreendedor tem, falo assim, eu começo a resolver alguns problemas que você resolve e você não se preocupa mais, eu cresci na tua empresa. Eu vou crescer na tua empresa. Perfeito. É o que você quer, não é? Sim. Desse tipo de colaborador, cara, né? O empreendedor tem esse problema. Se eu começo a abrir espaço na agenda dele, porque esses problemas ele não precisa se preocupar mais. A pessoa que quer crescer numa empresa, ela tem que pensar assim, esse problema, ele não se preocupa mais. As pessoas elas não querem resolver o problema do cara porque acham que o cara vai ficar tranquilo, vai pra praia, vai um monte de coisa. Tem que querer que o teu patrão viaje mesmo. Que ele vá, porque se a empresa está na tua mão, ou se está na mão, uma parte está na tua mão, agradece. Porque ele está confiando em você e você tem a oportunidade de mostrar. Né? Ele teve que ralar, ele tem que fazer um monte de coisa. E você pegou o negócio andando, é você fazer agora a tua história, protagonizar. Quando eu dei para ela esse problema, que era uma mulher, né, uma moça, aí ela trouxe o resultado. E ela resolveu o problema, diferente do meu jeito. E eu falei, cara, tá aí. Entendeu? Tá aí. Então, eu só não preciso querer que ela faça igual eu. Se eu entender isso aí, tá certo. E é aí que eu acho que surge a inovação, né? Porque ontem mesmo eu estava falando com um colaborador, inovação é você fazer melhor aquilo que você já sabe fazer. Então, eu acho que é aí que tá a inovação, porque você dá o espaço, dá autonomia, porque muitas das vezes, né, pode ser que a pessoa vai fazer até melhor, mais rápido. Então, sempre que eu vou delegar alguma coisa, eu costumo ouvir primeiro antes de só falar como fazer. Claro. Porque às vezes eu posso enviesar com a minha ideia e como eu sou o dono, né, pode ser que isso trave esse pensamento. E se eu quero que as pessoas pensem de forma diferente, que tenha uma disrupção no pensamento, não dá para eu enviesar já de cara. E falando de delegação, aqui a gente tem uma metodologia que é o EPI, né? Especificidade, prazos e indicadores de sucesso.
Então, toda tarefa que é delegada, ela precisa ser específica, a pessoa precisa saber onde ela vai chegar, tem que ter um prazo, senão ela não vai ser feita, e quais são os checkpoints, né? Quais são os indicadores que isso está funcionando, está dando certo. E a gente acredita que tem aplicado e isso tem funcionado aqui dentro. Acho que vem muito a calhar com o que você falou aí também, né? E é até um ponto, né, que a galera delega, na verdade eles delargam, né? Eles passam uma tarefa, passam o bastão e eles esquecem do problema. Por exemplo, você falou que você passou um problema para sua colaboradora ou colaborador, só que você pediu retorno. Exato. E isso é delegar. Agora tem uma galera que fala, ó, esse problema aqui a partir de agora é seu. E não olha mais para o problema. E aí ele não é resolvido. O problema é do dono, né? Exatamente. Continua sempre sendo do dono, né? E daí a pessoa te entrega, né? Exatamente. Ela te entrega, te devolve aquilo com o sucesso, com os indicadores melhorados, né? Exatamente, isso é legal, né? E tem que desenvolver isso, né? Sim, e é justamente essa ferramenta que vai garantir, e é uma ferramenta simples, é aquela história, né? Fazer o melhor que você pode com as condições que tem. Então, às vezes, a pessoa está esperando ter um sistema, ter alguma tecnologia para ajudar ela a delegar. Quando, na verdade, é um papel de pão, uma caneta, você coloca ali o EPI, é específico, tem prazo, tem indicador de sucesso, tá feito, tá delegado. E aí tem os checkpoints na jornada que eu vou conferir se está sendo feito o processo certo. Porque também, se a gente dá prazo e for olhar no último dia se a pessoa fez ou não, vai acontecer, putz, eu não entendi direito, você explica de novo? Nossa, daí você... E aí a gente ficou sem prazo, né? O time, né? Daí eu ia perder o time, porque quando você... O varejo, vamos falar de varejo, é para ontem, né? É o prazo qualquer, para ontem. Né? Mas vamos dizer que vamos dar 24 horas para fazer. Mas assim, exatamente, né? Porque daí a pessoa, o cara comunicou, né? Comunicação, né? E aí a pessoa não monitorou, porque tem gente que pensa assim, eu passei, a bola está no pé da pessoa, mas você tem que acompanhar, né? Igual no jogo, né? Onde é que está a bola? Que lado do campo que ela está, né? Então, monitorar. Eu acredito muito que falta a iniciativa, né, dos empresários, das pessoas, mas dos líderes, ou seja, dos gerentes. Existe acredito, uma falha no acompanhamento. Porque as pessoas passam, acham que o cara lá vai fazer o sucesso sozinho, né? Ele depende da companhia, respeita os processos da empresa, muitas vezes até inibe o talento da pessoa. Mas se você acompanha, está acompanhando, eu acredito que isso funciona. Né? Monitora e depois o prazo é o resultado. A pessoa, né, não é que você está monitorando, você está olhando. Né? Porque tem gente que pega, o resultado é seu, o mérito é seu. Acho que a pessoa tem essa... a gente tem que entender que os méritos, né, de quem são? É da pessoa. Mas você deu até alguma dica, mas ela foi lá, executou, ela fez, né, inovou, fez até alguma coisa melhor ainda e trouxe o resultado. Tem que ser valorizado, né? Exato. E, cara, aqui na loja a gente acompanha... Esse acompanhamento ele é feito através de reuniões semanais que a gente chama de radar semanal. Legal. Como é que você faz lá na empresa? Porque, pelo que você falou, são 130 colaboradores, são 17 lojas e mais o e-commerce. Cara, é muita atividade que você tem que gerenciar. Como é que você acompanha isso? Tem prazos, tem rotinas ou rituais de reuniões que vocês fazem? Como é que funciona? Sim, a gente também utiliza lá... eu utilizo com os principais, né, hoje 130 colaboradores. Eu já apliquei algumas metodologias, certo? A metodologia que vamos imaginar assim que funciona. Existem várias formas, mas eu acredito que eu entendo assim que se eu tenho lá uma célula do e-commerce, uma área administrativa, para mim são essas células, né? O centro logístico e tem as lojas. Aí tem lá 3 supervisores, vamos imaginar assim. Eu trato com essas pessoas aqui. Então, nós temos semanalmente, estamos toda segunda-feira juntos, né? E desenvolvemos ali, vemos as ações, vemos como é que foi semana passada, né? E planejamos aí aquela semana. A semana já está rodando, mas planejamos a semana futura. A gente discute esses assuntos. Então, toda semana a gente está junto. Mas hoje utiliza a tecnologia, né? Também sempre está ali acompanhando. Hoje,
ali num grupo de WhatsApp, né? Estamos ali, eles fazendo e a gente acompanhando, né, como que está rodando, né, as ações. Mas uma vez por semana a gente tem um contato, né, com essas pessoas. Mas, como dependendo da área, né, mais que onde a gente precisa atuar, marketing, né? A gente está quase todo dia, né? Todo dia pensando, criando alguma coisa, alguma ação, porque o varejo é muito, né? Nós sempre tem uma oferta, agora na estrada nós estávamos vindo, já criamos uma promoção, né? Enfim, né? É bacana, eu gosto disso, né? Eu sempre falo que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Então... Eu acho engraçado que você estava falando das ideias, né? O Marcelo, que é o nosso sócio, inclusive, ele é um cara de muita ideia. E às vezes é até difícil para o seu time acompanhar, né? Porque faz pouco tempo que a gente está conversando aqui, mas eu já vi que você é um cara extremamente ativo. Então, cada momento você está tendo uma ideia. Inclusive, você falou um negócio e falou, nossa, isso aqui é uma ideia para me colocar na minha loja também, dos polichinelos. Então, eu acho que às vezes é até difícil o seu time acompanhar, né? Tanta ideia assim, porque... Só que é o que faz a diferença também, né? Eu acho que isso é a força comercial. Você está pensando em coisas diferentes o tempo todo para aumentar seu ticket médio, para aumentar sua venda, para dar mais oportunidade, para cuidar da cultura e por aí vai, né? Exato. Assim, a gente tinha, assim, vamos falar assim, essa dificuldade alguns anos atrás, essa velocidade, né? Hoje a gente colocou exatamente, a gente quer aumentar o nosso ticket médio, a gente quer aumentar o nosso número de vendas, né? E também a gente sabe que a velocidade importa, porque nós estamos no mundo tecnológico hoje. Antigamente, tranquilo, soltava uma moda, um exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, levava 5 anos para pegar aqui no Brasil, né? Alguma coisa, quando chegava em São Paulo, talvez levava uns 3 meses para chegar. Hoje não. Então, essa velocidade desse mundo ágil, né? Eu acredito que as pessoas começaram a acompanhar. Então, assim, eu acho que isso a gente sempre está ali desafiando o time, né? Eu acho sempre... Porque as pessoas precisam de desafios, né? Talvez a pessoa... Se ela tiver boa vontade, um esforço, e ela entender que ela está numa cultura, numa empresa bacana, uma empresa que ela está sendo reconhecida, que ela está entregando, e ela está, né, vivendo também, né, num movimento, né, que leva ela para o próximo nível. Então, ela automaticamente ela sabe que a cultura é ágil, né? Uhum. Tem que ser. Se é para ontem, a gente fala assim, não gosta muito disso, mas se você tem uma ideia, se você demorar, o negócio passou, já né? passou. Então, ter pessoas assim, com o tempo você vai... Essas pessoas vão gostando de estar junto contigo. Tem gente que gosta de ser mais acelerado, de resolver 30 coisas ao mesmo tempo. É isso aí. E resolver, né? Não só dizer que, né, finalizei isso, finalizei aquilo. Né? Exatamente, só fingir que está resolvendo. Não, resolvi isso, aquilo. Né? E interessante, tem gente que, se ele resolver 30, se você der mais uma, ela resolve 31. E tem um que não resolve, se resolver só um, se dá o segundo, não resolve o segundo. Isso é cultura, é mentalidade, é perfil de pessoas que vai se afunilando e vai dando certo com o teu fit. Se essa é uma pessoa que é ágil, entrar numa empresa lenta, ela não fica. Cara, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja provocativa, mas talvez você já tenha a resposta. O que na sua visão, você demorou muito para aprender, mas depois que aprendeu, mudou o jogo? Cara. Vou repetir. O que na sua visão, você demorou muito tempo para aprender, mas depois que aprendeu, mudou o jogo? Nós estávamos falando até um pouco antes, né? Aí antes de nós entrar aqui ao vivo aí para as pessoas, cultura. Isso mudou o jogo. Passo a sofrer menos. Quando eu me reconheço quem eu sou, né? Quando eu entendo do meu perfil, isso até é interessante, um casal, né? Uma família, entender os perfis das pessoas, né? Ali, e entender e respeitar como elas são. Quando eu entendi que as pessoas, como elas são e como eu sou também, porque muita gente quer se adaptar às pessoas. Isso você começa um negócio, tá todo mundo começando. Você e os teus funcionários, né? Você e eles também. Mas depois, as pessoas começam, né, a querer mudar a tua cultura.
Começam a querer, tipo assim, não sei, né? É que traz um pouquinho da cultura deles para dentro do negócio, né? Aí vai misturando as culturas. Uma coisa é você ter 3, É. outra coisa é você ter 6, outra coisa é você ter 10. Então você vai, né? Então você quer também você flexibilizar, você quer, tipo assim, né? Deixar um pouco mais leve, né? E daí você vê que aquilo está levando para outro lado. Porque as pessoas, né? A energia que elas estão, né? Então ela vai te levando para outro lado. Então eu percebi, né, que o que mudou é eu entender sobre cultura. Que eu via falar de cultura, como eu falei, né, para vocês antes, e depois eu comecei, o que é cultura? Para mim, uma coisa fácil de todos entender, é tudo o que você permite dentro da sua empresa. Muitas vezes você não permite uma coisa, você deve ficar criticando teu colaborador porque ele chegou atrasado, mas está onde escrito isso? Ele assinou um negócio, cara, não pode. E não existe. Então é tudo que você permite. O teu líder tem que ele ser o guardião da tua cultura, da cultura da sua empresa. É fácil de ser líder. Cara, como é que funciona aqui? Não vou permitir isso aqui. E, claro, de uma forma, né, comunicar essa cultura para as pessoas. Quando eu entendi que isso, né, porque falar é fácil, né? Mas você entender e virou essa chave virou na minha cabeça. E que eu vi que facilitou a minha vida. Porque qualquer empresa que eu entrar, qualquer negócio que eu for fazer, qual que é a cultura da empresa? Né? Até para as sociedades, isso é maravilhoso. Cara, um negócio que é fácil, né? Depois que eu entendi que a gente tem medo de ter sócios, né? Cara, acordo de sócios, coisa fácil. É a cultura escrita, pô. O que vocês acordaram? O que combinaram? É fácil, tem gente que tem medo, porque o brasileiro é assim, né? Um passa a perna no outro, né? Porque, infelizmente, o brasileiro né? O brasileiro é novo, né? 500 anos por aí, então é meio índio, né? Ainda, né? Então ele aproveita as oportunidades. Mas se ele não abrir a mente, que existe, você pode fazer negócios muito maiores com mais gente. E esses acordos são culturais. Você combinou aquilo, cara, eu vou prezar por aquilo. Eu entrei nesse sistema. Quando você entra num sistema, você respeita o sistema, você cresce no sistema. Isso funciona em qualquer lugar. Igreja, pode ver, tem a cultura dela. E a cultura forte, né? Então você tem que andar na linha, né? Então isso é bonito. E eu aprendi isso, que é tudo que você permite. Então essa chave virou. Então simplificou para mim. Isso para mim hoje isso ajuda eu a pensar em mais negócio, a você empreender, até usar esse estímulo que a gente tem de empreender, de correr risco, né? O empreendedorismo nada mais é do que correr um risco, mas você olhando muito para essa base importante de cultura, das pessoas, né? É viver essa cultura. Então, a resposta que eu tenho é essa aí, realmente essa chave virou na minha cabeça. Levou tempo, tá? Levou mais do que 10 anos. Daí. Isso aí não. Uma coisa é fazer gestão, né? Quando eu falei dos 10 anos, eu falei que eu acho que levou mais 10. A Josimix tem 21. Eu já vejo falar de cultura há uns 7, 8 anos. E isso vem, né, se tornando cada vez mais eu estudando, mas de um ano para cá. Eu falo para ti que de um ano para cá eu vi, cara, é tudo que você permite. Então, como é que ela funciona na minha casa? Tem uma cultura. Como é que vai funcionar aqui na minha empresa? É isso aí. Seja bem-vindo a Josimix, seja bem-vindo ao nosso negócio. Realmente, nós estamos aqui para viver o extraordinário, estamos aqui para... Não é fantasia isso realmente é verdade. A gente se diverte no que a gente faz, mas o objetivo é esse, nosso resultado que nós queremos chegar, é atender nosso cliente, né? Respeita a nossa cultura e seja feliz. Show. Um ponto importante, né, que você já falou também, é que não foi fácil implementar a cultura, porque desenhar ela é ok. Colocar no papel é fácil, mas no dia a dia seguir a risca é bem difícil. E eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porque imagino que assim como nós, você também já deve ter perdido colaboradores a partir do momento que você implementou a cultura. E se não perdeu, vai perder ainda, porque uma coisa é certa, né? Tem pessoas que não vão conseguir seguir aquilo que foi acordado. Como que é assumir esse risco de perder boas pessoas por conta da parte comportamental, sendo que o resultado de vendas, resultado de entrega dela é acima da média? Assim, o resultado
a gente é pelo resultado. A gente, empreendedor, a gente quer o resultado. Só que quando chega um ponto do teu negócio, você tem que pensar em longo prazo. Você tem que... No começo era para mim comer e beber, sustentar minha casa, minha família. Né? Depois já era um crescimento, para a gente, por exemplo, assim, comprar coisas melhores, né? Então a gente quer ganhar mais para a gente, né, ter uma aquisição. Eu sempre pensei assim, ó, para mim comprar um terreno bom, eu tenho que aumentar minha receita, eu tenho que criar algum valor. E eu encontrei que aumentando lojas, fazendo lojas, eu poderia ganhar, e realmente isso foi certo e deu certo, né? Então, mas agora, como você tem uma empresa e você quer, né, que ela continue, então você tem que pensar num longo prazo. Eu sempre tive um pensamento de longo prazo, né? Então, assim, mas hoje a gente pensa em mais longo prazo ainda, né? Então, eu acredito que no momento a gente parece que aquela pessoa não vai se adaptar, você perde. Mas você ganha com a cultura. Então, assim, infelizmente tem gente que não se adapta, mas vai ter aqueles que vão gostar da cultura e vão se adaptar e vão entregar mais. Então, assim, vai ter gente que não estava performando, porque uma pessoa tóxica, né, ela contamina todo mundo. Muitas vezes ela até entrega, mas só que os demais não entregam. Você tem 5, 6 sendo atrapalhados indiretamente por um ato daquela pessoa, porque ela entrega resultado, porque ela pula na frente do cliente, você vai botar um sistema de vez, vamos dizer assim, né, que no varejo de moda, principalmente, é muito usual, ter assim, de ver a pessoa, não, né, entrou um cliente, eu vou pegar, ou na porta. Antigamente era assim, hoje tem. Todo mundo tem o mesmo, as mesmas condições de vender, os mesmos produtos, ou as mesmas oportunidades, daí a tua habilidade de você converter melhor. Daí você vai converter melhor, daí você vai atender o cliente, vai vender mais peça para o cliente, aí você vai conseguir, né, mostrar a tua habilidade. Tem gente que é porque é mais assim, corajoso, entra na frente, gosta de uma briga, sabe? Né? Então, dá uma cotovelada num, no outro, daí o outro já chora, já pede para sair. Ela está atrapalhando o teu negócio. Ela está entregando, mas está atrapalhando o teu negócio. Talvez o maior resultado não tá sendo o melhor, né? Não. Então, assim, a cultura, você tem que pensar em longo prazo, né? Mas automaticamente isso vai criando uma energia, né? As pessoas vão, né? Uma empresa maior já tem um RH para monitorar isso. Para ajudar, né? Para ajudar nisso, né? E os guardiãos, a liderança, 100% engajada. A liderança, você tem que começar a observar que aqueles que não estão na tua cultura, você automaticamente elas vão sair, né? E você vai, de alguma forma, né? A empresa não demite ninguém, né? As pessoas se demitem, né? Então as pessoas, acho que o papel da empresa, eu falo para as pessoas, é contratar. Nós temos que estar todo dia, toda hora procurando pessoas, um CEO, um líder, sempre a agenda nossa tem que estar atrás de gente. É contratar, não gastar tempo preocupado em demitir. Isso vai acontecer. Vai acontecer naturalmente. As pessoas vão começar a mostrar e tal. Você só simplesmente, né, você vai lá e fala, ó, tá, a partir de hoje você, né, vamos encerrar. Mas na verdade quem se demitiu? Foi a própria pessoa. A própria pessoa. Então, assim, o nosso papel, só que nós gasta tempo e energia nisso. E isso acontece naturalmente. Agora, contratação é o nosso maior papel. Nós só contratamos. Nosso papel aqui do dono da empresa foca em pessoas, porque essas pessoas vão levar você para o próximo nível. Então, contratação de gente. Aí as coisas vão... É o segredo, né? É que a partir do momento que você define, né, você traça uma linha do que pode e o que não pode na sua empresa, você tem os líderes dando exemplo. Você está o tempo todo com uma vaga aberta, né? Porque você está olhando para pessoas, né? Se tiver uma pessoa boa, você vai encaixar em algum lugar. Como você falou, não lembro se foi no podcast ou antes do podcast, que você falou da quarta cadeira, né? Então, na sua loja, provavelmente tem essa quarta cadeira o tempo todo. Tem. E isso é bom porque os colaboradores vão ficar mais espertos, né? Vão desempenhar da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, as pessoas que precisam ser substituídas vão ser. E não significa que elas são ruins. Significa que a cultura não entrou na mentalidade dela e tá tudo certo. Né? Vai procurar outra oportunidade, vai ser feliz em outro lugar, tá tudo bem. Né? E aí você começa a criar um ambiente positivo que, de novo, impulsiona o seu resultado. Então, no curto prazo, você pode até perder a boa quantidade de vendas ou volume de vendas que ela trazia. Mas, para o bem geral da nação ali, da equipe, isso dá um impacto muito positivo, né? E isso aconteceu. Depois que a gente começou, eu entendi mais de cultura, a gente
contratou umas pessoas assim que estavam alinhadas e foi impressionante, realmente. Essa oxigenação natural, né? Tem que ter oxigenar. Entra, né, ar novo e, né, e sai o velho, né? Enfim. E a gente viu que o resultado ele não caiu. Ele melhorou, né? Enfim, em alguns momentos a gente poderia, se aquela pessoa se adaptasse, seria bacana, sim, porque talvez seria melhor ainda, né? Mas, enfim, né? Mas... E se cai por um momento, também, você lembra que é por um momento que cai. A energia recupera depois. Exatamente, é normal. Mas você mencionou... empresa na bolsa, né? Poxa, Magazine Luiza estava lá em cima. Pô, você cai 90%, acabou? Não, acabou. Os caras estão no jogo, pô. Eles sabem fazer o negócio. Só dá o tempo. O tempo, né? Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, está na Bíblia, né? Eu acredito muito. Então, só dá o tempo que o negócio vai voltar. Você tinha mencionado o DISC, né? E para quem não conhece, o DISC é uma ferramenta para, de certa forma, fazer uma análise comportamental ali do colaborador ou do futuro colaborador. E no DISC a gente sabe que tem um perfil adaptado, né? Lá dentro desse perfil adaptado que sai no DISC, a gente sabe que as pessoas não conseguem ficar nele por muito tempo. Então, por mais que ela não tenha fit cultural com a tua empresa e ela se esforce muito, em determinado momento ela volta para o comportamento habitual dela, porque é o perfil dela. Então, tem coisas que não dá para forçar muito. Mas agora eu quero mudar o tema um pouquinho, porque eu queria saber o que tem que fazer na sua empresa para crescer. Ó, eu entrei na sua empresa agora, tô como vendedor lá, tô na experiência. 3 meses lá que você me deu de experiência para ver como é que eu vou me desenvolver. O que eu tenho que fazer para crescer na Josimix? Para você crescer na Josimix, nós temos um plano de carreira. Nós temos lá operador de caixa, vendedor, coordenador de vendas, ou seja, líder de vendas ali, se torna um líder já. Depois um gerente de loja. Um supervisor, gerente regional, gerente de operações, aí vice-presidente, presidente, aí, vamos pensar assim. Dentro dessa carreira toda, vamos lá. O vendedor, a pessoa entrou como vendedor, a pessoa ela tem que entender dos processos. É o processo que nós temos. Ela vende, ela tem que ter aptidão para vender, né? Então a gente já tem que contratar com uma pessoa que, ou pelo menos tem um esforço de venda e seja adaptável a querer entender os processos. Porque hoje nós temos ferramentas, nós temos uma carteira de cliente, então a pessoa, talvez se ela tiver esforço e cumprir os processos, ela vai entregar o resultado. Porque hoje nós temos um tecnológico, então nós colocamos na palma da mão da pessoa, se ela não tiver cliente, 50 clientes para ela vender, 100 clientes, 200 clientes. Então, para ela atender o cliente. Então, assim, se ela for uma pessoa que cumpre os processos, pode ter certeza que ela tem uma grande chance de ela se tornar um líder de vendas, um coordenador de vendas. Por quê? Porque ela fica fácil para ela liderar a equipe dela também. Então, se ela for uma pessoa que não se adapta, ela vai mais no feeling dela, né? Então, ela vai vender, mas automaticamente ela acaba deixando de crescer. Então, ela tem que entender esse processo, como que a gente faz, como é que é a nossa saudação, nosso cumprimento, tudo. Ela tem que cumprir aquele protocolo nos 3 meses, à risca, colocando, sem perder a sua essência também. E isso, como você falou, 3 meses, um prazo curto para uma pessoa, mas se uma pessoa quer muito, é possível, cara. Eu vou entrar aqui na sua empresa, mas eu quero ser um líder, quero ser um gerente. Vamos lá, vamos dar 6 meses aqui, né, para você, talvez. Mas eu quero com 3 meses. Então, seja bem-vindo. Nós queremos gente que queira crescer. Pô, eu quero crescer. Se falar essa palavra, eu quero crescer, já é um grande Tudo parte da ambição da pessoa. Exatamente. Não, eu quero entrar, eu quero crescer. Eu não quero ficar aqui, né? Eu quero crescer, tá bom. Então, assim, Então, assim, a pessoa vai ter que cumprir isso, entregar resultado, né? Então, ela vai ter que entregar resultado. Vamos fazer um teste com ela, ou seja, 3 ou vamos dizer 6 meses aí pelo menos, numa loja, numa ausência de um gerente. Se ela aprendeu os processos bem, ela pode, se ela tem habilidade com liderança, né? Porque eu acho que ela vai ter que entender de gente, né? Não de gente assim, tem que falar entender de gente representa, né? Ser um psicólogo, ser uma pessoa que que entende dos processos, porque ela vai defender a tua cultura, essa é a nossa cultura. Então, automaticamente, mas que ela consiga envolver o time, né? Envolver o time na organização da loja. Então,
acredito que se ela faz um teste e ela consegue fazer isso, ela já tá com certeza um 50% aí para ela ser um gerente de loja e ela crescer. Como que é a estrutura hoje? Você tem uma central que dá suporte para as lojas são só PDVs, daí dentro da loja tem um supervisor. Como que funciona essa estrutura da empresa? Hoje a estrutura da empresa, temos 16 lojas físicas, temos o nosso e-commerce, que são 17 lojas, né? 16 mais o e-commerce são 17. Nós temos o centro administrativo, né? Onde tem toda a parte de operação financeira, compras, crédito, cobrança, RH. E temos a nossa centro de distribuição, que é uma logística nossa também, própria, onde tem o pessoal que faz ali essa parte mais de operações, dando suporte muito para a operação de produto, leva do produto, estrutura, equipamentos de loja. E também, dentro dessa área ali, a gente faz também o nosso marketing, né? Tem um setor ali que o pessoal de marketing e relacionamento com o cliente ficam ali nessa operação. Então, hoje a nossa estrutura é simples, né? Ela não é complexa, né? Tem 16 lojas, tem essas 2 unidades, tanto administrativa como de logística, frota própria. Você falou do crédito, o crediário ele é analisado nessa central, então, e não nas lojas? Não, é nessa central. Sempre na central, entendi. Sempre na central. Entendi. Tá, mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta então, porque essa de crédito é importante. Vou dividir em duas, mas primeiro vou começar com a que mais desperta curiosidade. Como que você faz essa análise na central sem ter aquele contato com o público? Porque hoje, infelizmente, a maioria dos brasileiros está com restrição, né? Tem o CPF restrito por falta de pagamento. Como é que na sua central existe esse feeling, esse contato, porque é mais frio? Ou como que você conseguiu aquecer isso? Isso já faz... antigamente era nas lojas, isso há mais de 10 anos já, né? Uns 10 anos a gente já faz na central. Então a gente conseguiu crescer, né, nesse formato, mas quem descentraliza isso também, eu acho que é uma boa opção. Já fomos descentralizado isso, hoje centralizou. O João Maio está ali, né? Então o João Maio é o vendedor, né? Então, assim, a gente não perde venda. Então, assim, a gente procura treinar as pessoas, né? O pessoal que está ali são pessoas especialistas que já estão com a gente há algum tempo. E isso foi passando a cultura nossa, né? Então, a nossa essência, eu vendia de porta a porta. Quem vende de porta a porta só vende para quem está com o nome restrito. Porque quem está com o nome limpo, ou seja, assim, correto, né? Para não, né, melhorar a palavra, ela vai na loja, né? Ia nas lojas. Então, eu vendia, até quando eu vendia na rua, né, foi bem interessante, que daí quando eu peguei meu CNPJ e eu casei, o nome da minha empresa era JSS Calçados, que eu vendia só calçados. Eu comecei com roupa ali, pano de prato, depois roupa e virou depois só calçado. Foi interessante isso. Daí eu casei, eu alugava do lado da minha casa um galpãozinho, onde eu guardava a Kombi que eu tinha e os calçados ali, mas era porta fechada. Daí eu me filiei lá na associação comercial, né? Eu tinha um CNPJ já. Vou abrir a loja. Abri a loja do jeito que estava ali, organizei, fiz uma mesinha e fiquei ali. Eu e minha esposa, né? Casamos e tal. E daí eu já tinha umas 2 pessoas que saíam na rua para fazer a cobrança. E eu falei, vou consultar essas pessoas que estão aqui na ficha para ver se tem alguma... né? As pessoas estão com o nome certinho, né? Posso vender mais. Enfim, rapaz, eu consultei vários, até desanimei. Todos tinham problema. E as pessoas pagavam, né? Então, eu vim disso. Eu vim de venda porta a porta, dando crédito para as pessoas. E para as pessoas inadimplentes, né? Então, claro que depois veio isso para a loja. Ao longo dos anos, isso foi aprimorando. E hoje a gente tem um processo assim, né, diferente, né? A gente diminuiu esse risco, né? Porque o negócio fica maior, né? Então, lá a gente estava precisando muito de vender. E as pessoas... Só que existe um mercado, né? Você falou. Existe um mercado. Existe um mercado. Hoje, na central, só que a gente treina essas pessoas para olhar ali todos os dados da pessoa. Então, assim, por mais que não esteja lá,
o gerente tem uma voz ativa. Ele usa o WhatsApp, ele manda lá para o seu regional, ou manda até para mim. Esse dia tinha, né, uma gerente de uma loja mandou, né, uma venda lá, e eu estava atendendo um representante, eu olhei a mensagem, que, né, não tinha aprovado para alguns... Até tinha aprovado, né, porém com alguns critérios, né, mas o valor era alto. E veio para mim. Eu tenho essa abertura. E a gente foi lá, eu falei assim, o cliente está na loja? Porque muitas vezes, né, o cliente, né, eu estava atendendo, ele falou assim, se está na loja, a prioridade é atender o cliente. Eu fui lá, sentei do lado da menina, fomos entender, e a gente vendeu. Então tem essa... Mantém-se esse... Simplesmente não tem lá... Você tem um processo, mas ao mesmo lado você olha para o cliente também. Exatamente, claro. Temos um processo, a gente olha para o cliente é um cliente nosso, né? Ele estava só comprando um valor talvez acima do limite dele, mas a gente entendeu os porquês daquilo. Então, claro, esse lado nosso, assim, a gente procura desenvolver nas pessoas. Então, a gente é flexível nisso. Uhum. De cada 10, eu falo ao pessoal, né, se uma financeira, a cada 10, 2 aprova. Vamos pensar assim, 2, 3. Né? Nós, a cada 10, 7 aprova, 3 não aprova. Então, nós aprovamos para quase todo mundo. Né? Então, se torna legal, né? Então, o crédito, a gente centralizou para a gente poder ter esse controle, né? Mas eu acho bacana quando as empresas têm. Eu conheço várias empresas que têm se descentralizado. Nós éramos descentralizados. A gente achou interessante centralizar. Até para, né, a influência lá de o cara bater meta, enfim. Né? Teve alguns problemas nisso, né? Enfim. Mas eu acredito que mais ganha do que perde. Tá? Então, acho que a gente tem que olhar mais pelo que ganha, né? Exatamente era a minha segunda pergunta, porque, cara, o que vai ter de vendedor questionando a aprovação e reprova não está escrito. Você tem 130 funcionários lá. Mas eu vejo lojas bem menores que já tem vendedor que reclama. Sim. E como é que você lida com essa reclamação? Você precisa dar esse retorno para o vendedor? Você dá esse retorno dos motivos de não aprovação? Ou fica mais restrito essa informação? Não, a gente, como já tem o pessoal do setor, né, isso gera uma ocorrência naquela venda, né? Então eles já têm a devolutiva ali por que não deu crédito, sabe? Então eles conseguem observar o motivo. Ver ali o pessoal, o gerente, o caixa, né, que está ali passando aquela venda, né? Aí já explica o vendedor. Quem dá devolutiva é o vendedor para o cliente, então? Não, é o próprio operador de caixa. Entendi. O nosso caixa, ele acaba passando por ele, né? Uhum. O segmento de moda, né? Ou seja, de roupa e calçados, é diferente do móveis, né? Ou seja, né? Talvez o cara tenha uma mesinha ali, passa a venda ali, já vai direto ali, né? Ou vai para alguém que está na loja analisando, né? Uhum. O nosso, ele acaba vindo no caixa porque o produto... isso aí vem, como dizer, o processo, né, nosso há 20 anos, né? A maioria das lojas funciona assim, leva ali, daí passa, algum faz pré-venda, mas passa no caixa para fazer o carnê, enfim, e isso já vai bater na central. Vai bater na central. Mas assim, sabe o que eu entendi quando esse negócio de centralizar? De uma forma assim também, se você tem uma... Porque hoje, crédito são 2 negócios, né? Você tem, se o varejista entender, ele tem o varejo e tem o negócio de crédito. Financeira, praticamente. Ele é uma financeira. Então, assim, ele tem que profissionalizar isso, né? E se você... Então, eu centralizei isso porque se amanhã você tem vamos dizer assim, você cria a tua própria financeira, eles não vão ter autonomia. Porque tem loja que vende só através de financeira e tem que bater meta, né? Deu, não deu. Crédito eu aprendi um dia com um consultor. Foi muito interessante. Nós tínhamos problema lá de inadimplência e tal. Essa é bacana. Isso aí, assim, ele falou assim, cara... Daí tinha uma reclamação, inadimplência alta, daí e tal. Mas daí o cara falou, cara, isso é fácil de resolver. Para mim era um maior problemão, essa inadimplência. Isso é super fácil. É aquele negócio de cultura. Cara, crédito, isso não é um problema, João. Sabe? Só reclamava, eu como um consultor, a gente trouxe uma demanda para ele ali, para nós ver, discutir, né? Isso não é um problema. Isso é fácil, ou dá ou não dá. Como é que desenha a política de crédito? E essa é a política, pô. Entendeu? Porque senão
Crédito não é uma coisa assim, difícil é você convencer um cliente, vender, você tem que se preocupar com isso, mas isso aqui, ou deu ou não deu, tá tudo certo. Uma financeira é assim, passou dentro dos birô deles lá, né? Dos motor que tem de análise, senão você complica um pouco o teu processo, né? Se você tem um cartão, né? Por exemplo, um administrador de cartão, vamos lá pensar no negócio de crédito, que é um negócio, você vai ter que meio que ali programar aquilo, para que dê crédito automático para as pessoas. Vai sistematizar, né? Vai sistematizar. Aí daí você aplica tipo uma... Nós ainda tem um ser humano ali, né? Uhum. Porque a gente tem esse lado com o cliente, né? Para não perder esse lado da loja lá, né? No nosso caso é mais uma empatia para entender o cliente ali, mas uma estratégia para proteger o negócio também. Exato. Então, como a gente está nessa realidade de quase 60% dos brasileiros está negativado, não tem como a gente ignorar que tem bons pagadores ali. Infelizmente, todo mundo está apto, tá no risco de ter maus momentos financeiros na vida, né? E às vezes esses problemas aconteceram, sei lá, 5 anos atrás. Exato. Só que isso não pode crucificar o cara a partir de agora. Então a gente olha muito com empatia para entender os motivos do cliente, igual você fez aí nesse seu exemplo, né? É um pouquinho maior, mas tinha um porquê dela estar comprando, tinha um porquê de você arriscar. E querendo ou não, vender no crediário é estar no risco. Exato. Então vai ter momento que você vai assumir mais risco, vai ter momento que vai segurar um pouquinho mais, mas não tem como abrir mão disso. É isso que faz vender, né? Exatamente. Isso aí esse dado é muito importante. Você falou, 60% dos brasileiros, ou seja, das pessoas que maiores de 18 anos, sim, que já tem um corte, tem 215 milhões, vamos pensar assim, de brasileiros aí. Aí vou pegando acima de 18, já tem um corte, 100 e pouquinho. Daí você fala que 60% está negativado. 60% está negativado, né? Ou seja, negativado é assim, a pessoa entra e sai muitas vezes por um probleminha ali, assim, de que não se atrapalhou, alguma coisa ali aconteceu na vida dela e ela não pôde pagar. Exatamente, isso aí. Então a gente tem essa empatia, a gente tem esse lado, né? A gente fala para os nossos gerentes que, né, ele tem que realmente lutar pelaquela venda, né? Porque automaticamente, se ele está vendo, porque ele está vendo que cor, qual o carro que a pessoa está, ele está vendo como que a pessoa veio, ele está sabendo, né, quem é a pessoa. Muitas vezes a pessoa tem, né? Nós não sabemos ali, muitas vezes, nós sempre orientamos, o cadastro é tudo, né? É um dossiê que você monta da pessoa. Se ele tem casa de aluguel, muitas vezes a pessoa, né? Se eu tinha um crédito, foi interessante, tinha um senhor que estava na loja e estava lá com o nome restrito. Era um talão de água, de luz, que hoje, né, coloca lá. E foi ver, porque ele tem casa de aluguel, o inquilino não pagou. Então, quer dizer, como é que você vai, né, crucificar o cara? Como é que você não vai vender para ele? Não, e o senhor de idade também, eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você está começando a vida, né, você vai correr risco com aquela pessoa, porque a pessoa está se aventurando, né? Quando o cara está com 55, 60 anos, ele já não quer dar calote na pessoa, porque ele já sabe que logo ele tem que acertar as contas com o pai lá em cima. Ele não está tão longe assim, né? Então, é uma média que dá mesmo problema. Porque a pessoa já... os erros do passado ela já não está praticando mais, né? Sim. Por isso que existe mas ela se converte, né? E que era um mau pagador, vira um bom pagador, porque ele acaba. Então a gente tem que estar olhando para isso, senão você pega, né, e perde venda. E essa é a dinâmica, né? De você criar acesso para as pessoas, né? E até ser enxergado que a tua loja... Eu tenho a impressão também que o pessoal de mais idade se preocupa mais com o nome do que o pessoal mais novo, né? Porque meu pai sempre falava para mim antigamente, o seu nome é tudo. Então, cuida disso, não fica devendo para ninguém, tudo que você comprar você pague, porque a hora que você precisar de crédito, você tem que ter pessoas que acreditam em você. Então, parece que isso é algo que vem se perdendo com o tempo. Você tem percebido isso também ou não? Eu acho que temos que continuar falando para os nossos filhos, que o nome é tudo, porque eu acho que está se perdendo. Caramba, e a gente sempre fala que o líder ensina pelo exemplo, cara. Que baita de exemplo, cara, esse controle, né? Contextualize agora, né? Porque quem tá nos assistindo não sabe o que aconteceu. Não, a gente tava gravando aqui, aconteceu um incidente ali, um caminhão acabou encostando no carro do João Mail ali, mas graças a Deus deu tudo certo. E a situação, a forma como ele resolveu o problema já, sei lá, valeu muito aí só de ver o homem resolvendo a situação. Não sei se eu teria essa mesma paciência, já deixou um grande aprendizado, cara. Essa tranquilidade, caramba, né? Hein? Maravilha, a gente, né, como diz a gente tem que resolver o problema, né? Não criando outro, né? Porém, claro que eu acredito que essa gestão
a calma para você, né, você resolver. E aquele negócio que eu falei para vocês, muitas vezes a gente... o líder você vai resolvendo problemas mais complexos, você vai problemas mais de níveis maiores, e quando problemas de níveis menores você já passou por aquela fase, né? De você brigar, de você, né? Poxa, né? Tomar as medidas corretas, claro, pô, você tem que chamar a polícia, você tem que fazer alguma coisa, mas tudo se resolve. No final, resolveu tudo certinho, né? Então, nem precisou, graças a Deus. Mas tudo depende, né? De como você age, né? Uma vez teve um cara que bateu eu bati atrás de um cara, né? Aquele negócio no semáforo, ali, uma desatenção. Meu filho perguntou um negócio, mostrou um negócio no celular dele para mim, acabei, né, dando atenção e pá, mas não aconteceu nada ali. O cara ficou nervoso. Eu desci e tal. E vamos resolver, vamos chamar a polícia aqui e tal. Enfim. Só que daí pegamos o carro e fomos lá na delegacia. Como foi? Ele ficou nervoso e tal. Chegou na frente da delegacia. Ele falou, cara, tava pensando aqui, cara, deixa pra lá. Ele mesmo. Eu falei, vamos lá, vamos resolver, pô, né? Tá tudo bem, não foi, né? Na verdade, não tinha acontecido nada, aquele negócio. Muitas vezes, na hora, o movimento assusta mais do que, né? Do que a situação. A reação não é compatível com o que aconteceu, né? Mas que bom que graças a Deus dá tudo certo. E isso obrigado aí por... Show de bola, cara. Show A gente demais. tava falando sobre o crediário, né? Sobre como ceder crédito, mas eu vejo que nas lojas o cuidado para ceder o crédito também é acompanhado de uma cobrança bem feita, né? Você falou que tem um setor de cobrança financeiro, né? E como é que funciona isso? Você tem quantas pessoas lá? Você também tem um processo normativo para cobrança? Como é que funciona isso? Então, nós temos eu chamo de setor de relacionamento, né? A gente não faz nem cobrança, a gente se relaciona com o cliente. Bom, só isso aí já é um grande negócio, hein? Exatamente. Porque assim, a gente tem um time que dá crédito, tem um pessoal que dá crédito, né? É menos pessoa, porque é dinâmico e tal. E temos um setor de relacionamento mesmo também, que fica vendo oportunidades dentro da nossa base de clientes para dar crédito, porque tem muitos clientes bons ali, tá no dia a dia vindo na loja, poderia ter vendido mais, não vendeu, por que perdeu, né, de vender mais? Porque o setor, a parte de inadimplência, vamos falar assim, né? Daí eu tenho a cobrança, mas a inadimplência, como é que eu controlo ela? Como é que eu diminuo vendendo mais para clientes bons? Então tem que ver também a oportunidade do dia a dia, clientes que estão vindo e são bons e poderiam estar vendendo mais. E daí muitas vezes eles brigam lá por uma venda que é aquela um pouco mais assim difícil de aprovar, né? Mas então isso está dentro da hora de relacionamento. Nossa, o crédito ele é um relacionamento. A gente está dando um crédito para a pessoa. Eu confio em você. Então a gente criou esse setor, né? Assim de crédito e cobrança, né? E de oportunidades para o cliente bom também. Então a cobrança tem ali toda uma régua ali, né? De cobrar clientes, muitas vezes uma faixa de dias, começa a cobrar. Mas não é nem cobrança. A gente chama assim de relacionamento. Fala assim, vai lá e, né, se relaciona com o cliente. Só que o cliente fica 5 anos, né? 5 anos nós estamos aqui lembrando ele. Você tem que mostrar para ele que você é incansável aqui, né? E se trocar de pessoa, continua lembrando ele. Fica lá, de tempo em tempo lembrando. E de tempo em tempo aparece alguém, né, para pagar, né? Isso. Então, assim, a gente tem toda essa estrutura, né? Porque a empresa tem que ter, né? Se você dá, acaba sendo um outro negócio que você tem, né? Uhum. Ele é dentro do negócio, mas ele tem que ser administrado como... A gente investe em time de venda, investe em equipe de venda e uma equipe que vai fazer mais venda, talvez melhores, também dando crédito melhor cada vez, olhando para cada oportunidade de cada cliente para não perder cliente. Clientes que estão ficando inativos na tua base, muitas vezes, cliente parar de pagar, mas a pessoa, né, não está comprando, e daí automaticamente fazer a cobrança ativa, né? A cobrança que é frequente, né? Então, quem dá crédito precisa cobrar, né? Precisa cobrar isso. Mas faz parte, né? Pode ser o pai, a mãe, o amigo, o irmão, né? Esse dia eu estava lá, tinha um, né? O irmão da igreja, que é muito chegado da gente, né? Ele também tem negócio, ele compra na Josimix. Rapaz, recebi esqueci de pagar o carnezinho e mandaram a mensagem para mim. Eu pensei, tá funcionando, né? É assim que tem que ser. Esses dias um pessoal mandou um áudio de um cliente lá que, nossa, o pessoal
não para de me cobrar e tal, né? Eu falei pro supervisor, isso é sinal que o sistema está funcionando. Parabéns. Não fica preocupado com isso, porque é simples para resolver, é só pagar, pô. Sim. Porque a gente, do mesmo jeito que a gente tem que vender bem, a gente precisa cobrar bem. Tem gente que acha que é difícil, né, disso. Não. Acho que... E outro, o cliente pagou o juro, o cliente pagou ali, ele volta a comprar. Por quê? Ele... É isso, você está recuperando o cliente, você está em cima dele para poder querer vender mais para ele, né? Então é um relacionamento, né? Tem gente que acha que o cliente, não vou vender mais para esse cliente. Até no crédito, mesmo uma vez, teve um lojista. Esse lojista, eu era pequenininho, né? E ele já era grande. Daí chegou, né? O ponto que eu estava, um dia foi, ele começou ali. E daí ele foi comprou terreno, construiu prédio próprio, fez uma loja bonita. E quando ele saiu dali, eu peguei aquele ponto alugado. E fiquei ali. Passou o tempo, daí nós fomos crescendo, abrindo loja e tal. Passou, vamos imaginar assim, acho que uns 5 anos. Acho que exatamente, uns 5 anos. E daí, um dia ele me chamou. Pô, Gilmar, eu vim aqui na minha loja. Eu fui lá. Coisa que não é normal, né? Concorrente, quase assim, né? O pessoal ligava para... Mas tudo bem. Fui lá. Você quer comprar minha loja? Nossa, a loja é bonita. Eu tinha 3 lojas na época, né? Aí nessa época, 2010, indo para a quarta ali, uma loja bonita, não tinha condição, né, na minha cabeça, né? Até não comprei porque nós não tinha, talvez, né? Mas ele falou assim, eu quero vender e tal, tal. Rapaz, tá vendo aqui meu sistema? Eu tenho $500 mil aqui. Ele falou, tenho $500 mil, gente que não me paga. Ele falou assim, cara, não estou mais vendendo fiado, não quero mais vender fiado e tal. Eu escutei, né, dele. E eu só vendendo fiado, né? Ele falou assim, tal. Tem coisa que muitas vezes você tem que tomar cuidado, né? Que você ouve, né? E daí eu olhei tudo, agradeci e tal, né? Tal, fui embora. No caminho eu fui pensando, assim, ele falou que tem 500 mil, né? 500 mil que ele não recebe. Fiquei pensando o que ele falou, que ele não está vendendo mais. Porém, veio na minha mente, falou assim, ele não está olhando, ele tem que olhar para o quanto ele ganhou, não por o quanto ele está perdendo. Né? Porque você está ganhando, por exemplo, teve um jogo lá, você fez 4 gols, tomou 2, você ganhou o jogo. Né? 4-2, né? Então, não tem como não tomar nenhum, né? Se não tomar nenhum, tudo bem, mas não tem time. O importante é fazer mais gol do que tomar. Exatamente. Por melhor que o time seja, todo goleiro bom já tomou gol. Já. E eu acho que até, né, enfim, frango, né, como fala assim. Alguns frangos já tomou também. Né? Exato. E eu fiquei pensando, falei assim, então ele está equivocado no pensamento dele. Então, o que aconteceu? Ele parou de vender. Né? Porque uma empresa, se parar de vender, fecha, né? Ele acabou fechando. Com prédio próprio, para você ver. Caramba. Então, assim, a gente que paga aluguel, muitas vezes, né? O jogo está nisso aí, na venda, né? Então, o segredo está aí. Então, a pessoa começa a se fechar, né? O crédito, ele assusta as pessoas. Você olha quanto eu tenho para receber, né? Ele falou, esse dinheiro não está no meu bolso. Ele falou assim, não está no meu bolso. Mas enquanto se ele olhar o patrimônio dele, se ele olhar o imóvel que ele tinha, né, tudo que ele construiu através do negócio. Então, essa conta, eu acho que o cara se perdeu, né? Mas eu também vejo nessa fala, claro que eu não estava nesse contexto, mas como se fosse uma transferência de responsabilidade, né? Quando, na verdade, o maior erro é em quem ele apostou para liberar o crédito ou no mau processo de cobrança. Exato. Porque o atraso ele acontece, né? As pessoas esquecem de pagar. A questão é que ela vai pagar primeiro aquele que está mais latente, né? Quem está batendo mais. Então, talvez é uma forma de você olhar para o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Exato. Da forma correta e entender, putz, está na minha responsabilidade, eu consigo mudar esse jogo, desde que eu execute as ações corretas, né? Exatamente. A cobrança tem que acontecer, né? Isso aí. Nós, desde quando eu comecei vendendo, eu vendia e cobrava. Eu aprendi isso aí. Então, vender e cobrar. Nós temos que vender bem e cobrar bem. Ou seja, receber bem, né? Somos bons doadores, que você está vendo, você está doando o teu amor, doando a tua energia, você compra, você entrega uma loja linda para o cliente, então você está doando, porque quem não gosta de doar não entra no varejo, né? Porque você está todo dia se doando para o negócio, para os negócios, né?
Então você está doando, você está vendendo, você está acreditando nas pessoas, está vestindo, está mobiliando a casa das pessoas, a pessoa gerando oportunidades de felicidade na casa das pessoas. Porque eu lembro quando meu pai comprava, minha mãe nós ia para o centro, né? Quando era pequeno, comprava uma sacola de tênis, ou seja, de calçado, a alegria chega em casa em abrir. Vocês lembram disso aí? Sim. É maravilhoso isso. Então, assim, a felicidade de uma família com sacola, proporcionar isso aí. Então, nós estamos doando. Por isso que tem gente que... Eu sou apaixonado pelo negócio por causa disso, porque Deus ele está nesse negócio. Deus está, porque você está... Quem vende, você está entregando, você não está segurando para você, você está deixando as pessoas felizes. Agora, nós temos que ser bons doadores, né? E bons recebedores. Né? Então, assim, é isso aí. Então, as pessoas esquecem de pagar, mas não esquecem de cobrar. Se tivesse efeito na nossa edição, agora faria plim. Exatamente. Baita insight. Exato, porque assim, tem que doar e tem que receber. Então, você tem que se doar o teu melhor na empresa, entregar o teu melhor e você ajustou aquilo, combinou aquilo, recebe com alegria. Recebe, mas eu recebo pouco. Você combinou aquilo. Entendeu? Não adianta ficar reclamando para os cantos do corredor, não adianta ficar, né, querendo falar para para chegar no... Cara, trata da tua causa, trata, né, do teu assunto, porque é muito mais bonito, né, e a pessoa está recebendo aquilo que combinou. Então, isso que... Então, as pessoas elas acham que eu tô entregando, doando mais. Nós também doamos, todo mundo doa muito mais. Você tem que doar muito mais. Né? Você tem que valer muito mais do que você recebe. Né? Pode reparar, você tem que valer muito mais do que você recebe. Se você estiver recebendo mais do que você vale, está invertido o negócio. Então, pode ver, você gera muito mais valor, né, na vida das pessoas. E isso é na família também. Muitas vezes você entrega bastante, você faz, né, coisas para o seu filho, e as pessoas... E vai receber menos, pô. Muitas vezes você vai, muitas vezes, mas isso gera mais valor, né? Muitas vezes tem gente, pais, né, que muitas vezes cria expectativa sobre os filhos, né? A gente ensina, a gente entrega valor para eles, mas lembra que eles vão embora um dia, eles vão cuidar da vida deles, cara, e não se ofende por isso. Não, né, esqueceu de mim, aqueles pais que ficam, né, não vêm na minha casa, por exemplo, né? A gente tem que estar preparado para isso. Você entregou o valor, né? Fez a tua parte. Então, se tiver da outra parte recebendo, não adianta ficar daí cobrar, né? Tem que ser espontâneo, né? Aí você vai receber, pode ter certeza, sempre vender e receber, né? Ou seja, você doa e recebe. Então, é o conceito do negócio que se aplica para a vida, né? Para a vida. Então, você tem que entregar mais, você tem que proporcionar para o teu cliente, as empresas, né, experiência, para depois receber. Se isso vai dar certo, se você vai criar essa experiência, as pessoas não vão reconhecer, não importa. Você está entregando valor para a sociedade, com certeza, né, se você não parar de gerar valor, você vai receber mais depois, pode ter certeza. E no final a conta fecha, né? A conta fecha. E, cara, eu ouvi essa frase de algumas pessoas já, mas eu quero saber a sua visão dela. O que você vê e o que você pensa da frase primeiro cresce, depois organiza? Porque você passou por esse processo de crescimento. Boa. Assim, eu tenho... fácil isso, né? Não tem como você se organizar e crescer, né? Então você vai crescer desorganizado. Desorganizado não, né? Você vai fazer uma barraca de lanche, você começa ali, você abre uma empresa lá no MEI, depois, né? Simples Nacional, enfim. Né? Então, todo tem um jeito. Tem gente que nem abre o CNPJ, sai vendendo informal, né? E aconteceu isso comigo. Né? Então, eu saí vendendo, fui lá, comprei, saí vendendo, não tinha nem empresa para vender, né? Mas eu acho que assim, o que eu aprendi que é legal, que você tem que sempre botar uma energia para o crescimento. Vai chegar uma hora, vai ter um platô, sabe? Isso aqui um platô, é como se fosse um descanso, uma escada, né? Pode ver, toda a escadaria, ela não é assim, né? Tem um descanso. Tem um descanso. Você vai dar aquele descanso. E até nem a prova pelos bombeiros, nem a prova, né? Então, é normal, né? Então, porque aquilo ali, esse descanso, você vai ter um período de descanso. E depois você tem uma crescente de novo. Então, o que acontece é que as pessoas muitas vezes organizam e ficam muito tempo na organização. Você tem que crescer e se organizar. Ficar um período, até estabelecer esse período. E essa semana, eu estava olhando umas agendas minhas lá,
Eu fiz esse desenho um tempo assim de crescimento. E esse crescimento, sabe que dá muito problema no crescimento também, porque ou você fica muito tempo no platô, ou seja, nesse descanso, porque é a zona de conforto, tá tudo tranquilo, você não quer mais rampar, né? Você não quer, né, decolar, né? Continuar decolando. Você consegui alguma coisa, vou comprar um sítiozinho ali, curtir com a família e tal. Mas você sabe que a conta vem desse sítio. Esse sítio tem que botar cerca, esse sítio tem que pagar uma pessoa para ficar lá e não te dá a receita, ele não vai te tirar a receita. Só se você alugar, mas dependendo, né? Não é todo mundo que aluga, né? A sua propriedade é particular, né? Não foi feito para aquilo, foi feito para o lazer da pessoa. Então, você coloca alguns pertences seus. Então, a maioria é uma despesa. A maioria é realmente, né, uma despesa que a pessoa tem. Então, a pessoa, beleza. Porém, eu vejo que a pessoa, no platô, ela tem que entender que ela tem que... É uma necessidade de crescer. É uma necessidade você continuar sendo competitivo, você continuar a tua performance, né? É que nem um atleta, né? É que nem um atleta. Você vai ter nesses momentos. No platô é um perigo. Só que no crescimento também é um perigo, para ver que casamentos se perdem, né? As pessoas, né, se brigam ali, sociedades se rompem, porque estavam crescendo. Pô. Por quê? Eu acredito que é o alinhamento. No crescimento também é um perigo, porque no crescimento você tem que ter um alinhamento. Alinhamento de expectativa. Nós vamos 3, 4 meses aqui, trabalhar 24 horas por dia, combinar com a família. Muitas vezes, né, o pai não está ali, a cobrança vem da esposa, né? Enfim, você vai ter que focar. Né? Então, assim, muitas vezes eu aprendi isso. Cara, combina com a família. Combina, 3 meses, o pai vai estar assim, assim, assim. Talvez vou estar ausente de vocês. Porém, depois nós vamos passear, aqui ó, no mês tal, vamos ter umas férias. Nós vamos fazer isso, que é um descanso, né? E depois você volta a pensar em crescer de novo. Então, assim, eu acho que crescer e organizar é fundamental, mas eu vejo dessa forma, sabe? Eu não sei se, né? Show. Se é igual o que vocês estão ouvindo ou que vocês, né? Eu aprendi isso. Isso é legal, você falar para tua família, para o teu filho, cara, nós vamos focar aqui, nós vamos dar nosso máximo aqui, onde nós pode. Muitas vezes você vê. E depois que eu comecei a entender isso, a gente volta a crescer, porque você começa a voltar, tipo assim, a desejar o crescimento, sabe? Porque o cara cresce, começa a ver uns problemas, o cara começa a perder esse apetite, sabe? Então, se você tiver uma forma, uma metodologia que você cresce, depois, cara, eu vou me organizar aqui, eu vou mexer na parte tributária da minha empresa. Então, muitas vezes você começa a arrumar a parte tributária da empresa, querer melhorar isso, só que daí, né, vamos dizer assim, daí você fica só nessa. E é uma energia, né? Parece que não tem fim o negócio. Então, calma aí. Foco em crescimento. Depois, lá no outro platô, nós volta a arrumar isso de novo. Nós volta a mexer com isso. E aí vai, né? É isso aí que eu acredito. É realmente crescer e organizar, né? Não tem como fazer diferente do que isso. Só crescer, né? Assim, sem organizar, vai dar problema, né? Vai dar problema porque ninguém aguenta, né? E acho que sem... Você utilizar esse descanso ali, ou seja, descansar não é você parar de trabalhar, né? Tem gente que descansar, não, é realmente você organizar a empresa, né? Dá aquele fôlego, né? Criar algum setor, organizar aqui, ali. Show demais. Rapaz, foi uma aula, hein? Você viu? Foi uma aula. Mas antes de a gente encaminhar pro encerramento, Walter, eu vi no Instagram do Jomail a seguinte frase lá. Eu quero que ele fale mais sobre isso, porque para mim isso foi muito forte. E tem um monte de vendedor acompanhando a gente aqui. E lá no Instagram dele ele fala: as vendas mudaram a minha vida. Eu quero que você compartilhe. Olha, chega a arrepiar, porque eu gosto de venda. E isso é o que eu respiro também. Mas qual que é o recado que você deixa para a galera que está vendendo e que ainda não acreditou que vendas podem mudar a vida delas? A venda mudou a minha vida porque eu trabalhava numa serraria. Eu fui desligado da serraria. Trabalhei lá um período curto. Não fui registrado. Nunca questionei isso. Graças a Deus. Eu não tenho nenhum registro na minha carteira, né? Sou empreendedor raiz aí, enfim, né? Saí. Esse dinheiro que eu peguei, eu comprei. Se você comprar qualquer coisa, né, a um custo de aquisição, né,
barato ou mais baixo, né? Enfim, e você sair oferecendo, alguém vai comprar. Qualquer coisa que seja lícita, né? Até ilícito eles vendem, mas vamos falar que é lícito, né? Então, quando eu era tímido, mudou minha vida por causa disso, porque era uma pessoa meio mais introvertido, assim, mas na minha, né? E eu tive que sair pela necessidade. Então, assim, a necessidade bateu na minha porta, fui lá, comprei esses produtos, achava que ia ficar um tempo só, depois ia arrumar um emprego, aí eu vendendo aqui, vendendo ali e tal, fui aprendendo isso. Então, quando eu comecei a entender, né, que a venda mudaria a minha história, eu me apaixonei por ela. Então, assim, a venda, de fato, ela muda a vida das pessoas. E todo mundo já vende. Todo dia estão negociando entre eles, mas você pode se tornar um vendedor profissional, usar mais algumas técnicas de vendas. Então, se profissionalizar em vendas, porque vendas no futuro será a profissão mais valorizada. O futuro, vamos dizer assim, hoje já. Tá? Não é nem futuro, é presente, porque se tiver na rede de loja de vocês, ou na nossa, uma pessoa que vende muito bem, um vendedor, com certeza a gente vai querer ter essa pessoa junto com a gente, né? Então, esse dia eu escutei uma frase, me diga com quem tu andas, que eu digo quanto tu vendes. Essa é boa. Fenomenal. Essa é boa. Me diga com quem tu andas, que eu digo quanto tu vendes. E tem uma outra que é boa então, também. assim, muitas vezes isso me chamou a atenção. Falou assim, então as pessoas, você precisa estar do lado de gente que vende muito bem também. Não é só você ser o maior vendedor da sua empresa. Você tem que, né? Isso transformou a minha vida, mas transforma a vida de todas as pessoas, as pessoas que acreditam na venda, acreditam que não é humilhante, acreditam que você não está fazendo muitas vezes um favor para ninguém. Pelo contrário, é aquilo que eu falei, você está transformando a vida das pessoas. Quem vende um carro, né? É um sonho, uma casa, não é assim uma realização. Se o corretor de imóveis, se o vendedor de carro ele soubesse quanto aquilo ali representa pela pessoa, meu amigo, então assim, claro que eles sabem, né? Então por isso que e nós que vendemos moda, que equipamos a casa das pessoas, né? Quando a pessoa abre uma geladeira, ela vê, né, aquela geladeira que vocês proporcionaram, que nós levamos até a pessoa. Então assim, a venda ela é um movimento muito bacana, de alegria na casa das pessoas. E é óbvio que, né, a minha vida mudou e muda a vida de todo mundo. E que bom que todo mundo aprendesse a vender, né? E tem uma oportunidade para quem quer vender. Quem quer aprender vendas, as nossas empresas, né, tanto a minha como a de vocês acreditam na educação. Se não tem alguém que não sabe, quiser aprender com a gente, vai aprender, vai se dar bem. Com certeza vai mudar a vida deles. É isso que eu vi muita gente transformando a vida, né, com vendas. Eu fui um e outras pessoas. Então, é maravilhoso vender, muda histórias, constrói negócios, gera valor nas cidades. Né? Então, a venda realmente é isso para mim. Tá? Ela mudou minha vida e vai continuar mudando sempre. Show de bola. Tem uma frase também que fala, me mostra um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu direi que você está na frente de um milionário. Porque os vendedores não têm o costume, o hábito de estudar, que é o que você falou, profissionalizar fazer da vendas uma profissão, né? Então, se estudar o tanto quanto um médico estuda, vai ser milionário. Não tem outra saída, não. Muito boa essa, né? Então, é a pessoa que estuda sobre vendas, né? E se dedica, né? A cada dia, não é porque você já vende que você já sabe tudo, né? É bacana estudar, comprar um livro de vendas, né? Esse dia chegou na minha casa lá, né? A Bíblia das vendas lá, eu comprei, pô. Meu filho comprou. Eu falo para eles, aprenda a vender. E eles se tornam muito mais técnico, sofrem menos. Porque tudo é uma negociação, né? Então, você se comportando melhor, né? Você vai ter um êxito melhor na frente do seu cliente. É isso aí, né? Show. Tem que aprender, tem que estudar, demais. Tem que estudar. Com certeza você está na frente de um milionário. Muito bom. Show demais. Valtão. Você viu? Você queria uma aula? Tivemos uma aula, cara. Então, tem algum ponto? Não, acho que é isso. Cara, queria desde já agradecer seu tempo aí.
Mesmo com o que aconteceu aqui, não abalou a estrutura do podcast, voltou com um sorriso no rosto, enérgico, né? Parece que nem aconteceu nada, Sim. né? Mas muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil, CEO de 17 lojas, eu sei que você tem bastante trabalho lá, então quero, em nome do DecolaCast, agradecer a sua participação, sua presença, desejar todo o sucesso do mundo para você. Mas antes de a gente finalizar, a gente gostaria que você deixasse um recado para a galera que já é empreendedora, tá com um negócio pequeno, né? Empresa pequena lá, tá começando sua jornada e sonha em ter uma rede de lojas, em ter, talvez chegar onde você já chegou com 17 lojas ou 16 lojas de um e-commerce. Queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse esse recado para esse empreendedor que está nos assistindo. Eu vou deixar um recado aqui no que eu acredito muito. Eu comecei o meu negócio e eu tive todos os percalços de você ir construindo, porque na época, quando eu comecei, não tinha esse conhecimento que tem hoje. Eu investiria em mentoria, em acompanhamento, para que você tenha do teu lado alguém que já passou aquilo, para que você chegue muito mais rápido aonde eu cheguei, aonde a gente quer chegar. Eu estou sempre me conectando com gente que tem 250 lojas, sempre estou trocando, tenho o contato pessoal dessas pessoas e trocando, conversando, muitas vezes pagando alguma sessão. É igual você está com alguma dor, né? Você está com alguma dor, você não vai onde você vai? Num médico. E o negócio, tem gente que não cuida do seu negócio. Tem gente que pensa que ele vai resolver tudo e não sabe resolver. Então, eu acredito muito em você consultar pessoas, pagar por isso também. Tem gente que quer... Não existe cafezinho de graça, então você tem que estar disposto para você chegar onde você quer chegar. Não acreditar que você sabe tudo, acreditar que você tem gente que sabe mais do que você e tem gente realmente que vai te ajudar a você chegar onde você quer chegar. É isso aí. Tenho certeza que é onde eu acredito, onde eu aposto, onde eu invisto. Realmente é o melhor investimento no conhecimento. Acessar outras mentes, outras pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Plim! Você viu? Que baita conselho. E a gente termina aqui, Gilmeu, com o nosso principal aprendizado. Eu vou tapar minha folha aqui, porque senão o Walter vai olhar e vai ler o meu. Quero primeiro começar ouvindo o seu, Walter. De tudo que a gente conversou, claro que é difícil resumir, né, em uma frase, em uma palavra, o tanto de conhecimento que a gente conseguiu absorver aqui do nosso querido amigo. Mas o que ficou latente para você e que precisa de atenção? Bom, João Maio, desde que chegou no escritório já é uma energia diferente, né? Uma energia de empreendedor, do cara que quer buscar sempre mais, que quer desenvolver equipe, que quer dar oportunidades. Então, essa energia de empreendedor já mostra que tem algo diferente ali, né? E ele falou muito sobre pessoas, sobre relacionamento com o cliente. Então, até o setor de cobrança, né? Cobrança, relacionamento com o cliente. Então, dá para entender os valores pessoais dele nisso daí, né? O quanto ele valoriza as pessoas, não só clientes como colaboradores. Isso ensina muito, né? Nas entrelinhas. Né? Mas o principal aprendizado talvez seja a inteligência emocional de como reagir às situações adversas, né? Que foi um baita no exemplo, infelizmente, que aconteceu, mas que ele demonstrou que a paciência, a calma ali resolve qualquer situação, né? Acho que é isso, Rodrigo. Aprendi bastante com ele, cara. Boa. Eu falaria disso também, mas não posso repetir, né, o aprendizado do Walter. Mas teve três frases que eu facilmente adotaria para o meu negócio, principalmente focado no varejo, né? Primeiro, ele falou que empresa não demite ninguém, né? São as pessoas que se demitem. Então, tira esse peso das suas costas se você é empreendedor e vai precisar tomar uma decisão difícil de desligar um colaborador ou de promover ele para o mercado, né? Porque quem tomou essa decisão foi ele ou foi ela de não seguir a estrutura da sua empresa, seus processos e a sua cultura. Então, tira esse peso nas costas, desde que você faça igual ele faz. Trabalhe para desenvolver o seu time. Não desista no primeiro problema, tá? Segundo ponto, que ele falou que a agenda dele, a agenda de líder, tem que estar focada em gente. Então, ele falou que está movimentando o tempo inteiro atrás de gente, conversando com gente, falou da mentoria, mas ele também falou de fazer várias entrevistas, procurar pessoas boas para o seu negócio, porque é isso que vai te ajudar
a ir para o próximo nível. E por fim, talvez para você que já é empreendedor e para a gente também que fica muito de lição, é o que ele falou do time que ele tem de relacionamento. Não é um time de cobrança, é um time de relacionamento com o cliente. E o que ele falou que faz com esse time de relacionamento? Não é só a recuperação desse crédito, mas é potencializar aquele crédito que não foi entregue para o cliente porque o cliente deixou de ir na loja, é um cliente inativo ou até está com pouca renda comprometida dentro do negócio dele. Então você tem várias oportunidades aí na sua empresa que você não está aproveitando. E eu acho que é isso, cara. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Um prazerzaço te conhecer, primeiramente, né? Que a gente nunca tinha se visto. Mas que aula, cara. Fico feliz de estar próximo e espero que a gente possa manter esse relacionamento por bastante tempo a partir de agora. Maravilha. Eu que agradeço ao DecolaCast, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, principalmente, né, desenvolvendo essa iniciativa do varejo, porque eu acredito que o varejo ele tem muita oportunidade, gera muita oportunidade para as pessoas, é um projeto social também, né? Muitas vezes tem gente que fica, eu quero... né? A gente ajuda, faz doações, mas o maior projeto social é você pegar pessoas que talvez não sabem vender, tem esforço, você treinar, capacitar eles se tornarem um líder, um gerente. Eu vi muito isso aí, isso que me move, me motiva muito. Então eu agradeço muito aí o convite e estamos juntos aí sempre que precisar. Pode contar com a nossa amizade, com certeza. O prazer é nosso aí. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e bora decolar. Valeu. Valeu.